quais são as vozes que a gente tem usado para se autoavaliar. Porque crítica vai vir de qualquer lado, né? Só a pessoa estar viva, ela já vai ser criticada. Por quê? Porque é assim que funciona. O Sansara funciona dessa forma, né? As pessoas têm a mente livre, elas têm uma visão sobre as coisas e elas começam a dar pitaco sobre aquilo. Se aquilo está coerente ou não, aí isso precisa ser avaliado. Mas não é esse o tema, mas seria bom a gente ter alguns critérios sobre como avaliar isso. Qual o círculo de amizades que a gente está cultivando, sabe? E qual o círculo de vozes que a gente tem se permitido também ouvir, né? Porque se a pessoa ela não tiver aberta a ouvir nenhuma crítica, ela é uma soberba, né? Tem isso. Agora, se ela também se dói com qualquer crítica, ela tem uma coisa muito estranha nisso. Ao mesmo tempo, às vezes a pessoa está numa condição tão frágil que ela precisa de um momento onde ela precisa ser acolhida em vez de ser criticada, por exemplo. Mas depois ela vai poder, ela vai ter que andar com as próprias pernas, né? Então eu começaria por aí, sabe? Eu começaria olhando um círculo virtuoso de amigos, sabe? Porque em geral a gente sobrecarrega os nossos familiares e as relações de casal. As relações ficam sobrecarregadas porque a pessoa simplesmente ela não consegue estar aberta a outros tipos de visão. Em seguida, a pessoa então precisaria olhar o seguinte, ó, existem certas ações, vou, eu vou, eu vou colocar a questão da crítica como sendo apenas a fala, tá? Mas poderia também ser a escrita, a palavra, tá? Existem certas ações que provocam sofrimento, como, por exemplo, mentir, agredir o outro com palavras, né? Difamar e fofoca e tagarelice. Ou seja, a gente precisaria olhar com cuidado o que é que essas quatro ações, que são chamadas quatro ações não virtuosas de fala, o que é que elas provocam para a gente e para as pessoas ao redor. Precisaria olhar com cuidado isso. No mínimo, a gente gera afastamento. Depois a gente vai começando a perceber que, tendo feito esse processo, que é um processo mais, digamos assim, de acolhimento, né? Onde você primeiro tenta organizar o ambiente um pouco fora, melhorando as relações externas, agora a gente precisa melhorar as relações internas. A pessoa, ela tem uma identidade tão, ela tem uma alta importância tão elevada que aquilo é muito maior do que ela realmente consegue aguentar. É como se a pessoa se achasse o próprio Deus. Aí tem uma coisa muito estranha nisso, né? Ou uma própria deusa, aí tem uma coisa também muito estranha nisso. Então, como aquilo está discrepante com a realidade, aquilo é frágil. Deu para sacar? Aquilo é tão discrepante que aquilo é frágil, aquilo é uma máscara que a pessoa está usando. É só isso. Então, o que é que a gente poderia fazer? A gente precisaria olhar como é que surge esse processo de ficar preso a isso. Como, por exemplo, em vez de a gente comer algo e ficar dizendo, poxa, eu tô com dor de barriga, eu quero me livrar logo dessa dor de barriga, a gente poderia dizer, peraí, como é que eu fiz para comer esse alimento e então ficar com essa dor de barriga? Qual foi esse tipo de alimento? Será que é toda vez que isso acontece? Ou seja, em vez de agora eu estar fechado na minha bolha, né, eu agora estou olhando com um olhar curioso, observando como que aquele processo se dá. As críticas, elas são úteis. Por quê? Porque como é que tu sabe que tu tá, como é que tu sabe que tu não precisa avançar, por exemplo? Você já está completo, é isso? Como é que você sabe que você não está defendendo uma zona de confortozinha, assim, aquela, não é uma zona de conforto do jeito que estão falando aí, tá? É a zona de conforto no sentido, assim, que você está ali acomodado por um gosto ou não gosto, e aquilo nada mais é do que um autocentramento ali, um egoísmo, né? Então, tendo feito essa primeira etapa que eu falei brevemente no início do vídeo, né, que é a questão das amizades externas, as vozes que a gente deseja contemplar, por exemplo, de vez em quando consulto aqui um livro do Dalai Lama, um livro do Thiago Toku Rinpoche, da Tenzin Palmo. Por quê? Porque eu tenho dúvidas, eu tenho coisas que eu gostaria de esclarecer mais. Aí eu vou lá e, opa, o que que essa pessoa tem a dizer sobre isso? E aí a gente vai melhorando, né? Esse processo de olhar para dentro, então esse olhar crítico, ele é necessário. Caso contrário, a pessoa
ela vai se mover de modo infantil. Por quê? Porque ela não consegue entender a finitude dela, e ela também não consegue entender a condição de miséria dela. Não é miséria no sentido material, sabe? É miséria no sentido assim, da pessoa entender que, pô, eu realmente tem coisas aqui que eu preciso melhorar. Se a pessoa disser que ela não precisa melhorar em nada, bom, aí é só esperar que a impermanência bate, aquilo começa a sofrer e ela vai ser forçada a melhorar. Então a pessoa poderia se perguntar, bom, o que que se move aqui dentro que se sente magoado com as críticas? Esse é um bom problema, porque se eu dou ao outro o poder de fazer o que quiser comigo, eu estou numa posição de fragilidade, né? Porque quando o outro me critica, eu fico fisgado por aquilo. É como se tivesse um anzol que me puxasse, uma isca, né? Não tem isso, né? Quando você põe um anzolzinho lá, aí põe uma iscazinha, o peixe ele não consegue ver que tem um ferrinho atrás, porque tem um peixinho assim que fica se movendo junto. Aí ele vai com muita vontade e tchac, fica fisgado ali dentro. Então a pessoa começa a suspeitar que, olha, não é que o outro esteja me perturbando, eu é que me perturbo. Aí ela diz, peraí, mas quem é esse eu que se perturba? Então ela começa a entender que essa identidade fixa, ela tem uma questão que é os três venenos dentro. Então ela começa a suspeitar que, olha, os problemas não são meus, os problemas são das identidades que surgem. Essas identidades, elas têm essa característica de fixação. E onde há fixação, há sofrimento, né? Há insatisfação. Daí a pessoa então poderia se dizer, então é melhor criar um novo comportamento, ou então criar uma nova identidade. O problema é que isso pode levar muito tempo para a pessoa perceber isso. No livro A Beleza da Vida, né, de Pema Chodron, que é o livro que a gente está estudando e está praticando na Hora do Dharma toda quinta-feira, né, ela conta que ela foi diretora do mosteiro, onde hoje ela é professora, e as pessoas falavam para ela que ela era muito rígida na forma de gerir o processo. E ela não conseguia ouvir aquilo. Ela não conseguia ouvir da primeira vez, não conseguia ouvir da segunda, não conseguia ouvir da terceira, até que houve um momento que as pessoas se juntaram para ir lá conversar com ela. E aquilo feriu o orgulho dela, né? Ela achou que aquilo era uma coisa tipo uma inquisição contra ela. Aí depois de um certo tempo, que as pessoas também desistiram, né? Porque é isso, né? Boa vontade tem limite. Ela se deu conta. Ela disse: bom, talvez tenha realmente algo dentro de mim que precisa ser melhorado. O problema é que a gente não tem esse tempo todo para poder esperar que apareça alguém de boa fé para dizer: olha, isso aqui precisa ser melhorado, né? Daí o que acontece? Ela começou a se dar conta dessa questão da identidade fixa, né? Então, essa identidade fixa, ela tem autodefinições dentro dela, ela tem formas, ela tem uma operação mental dentro dela, e essa operação mental te impede de se instalar na realidade. Então, por exemplo, quando alguém fala, os sons não chegam, porque dentro da identidade fixa tem autodefinições sobre como o mundo deveria ser. Como o mundo deveria ser a partir do vislumbramento, como o mundo deveria ser a partir da competitividade, como o mundo deveria ser a partir do apego, como o mundo deveria ser a partir da carência, como o mundo deveria ser a partir da preguiça, e como o mundo deveria ser a partir da raiva, do ódio e medo. Então, ela começou a olhar para isso, né? E aí, o que acontece? Por que eu contei essa história? Porque as críticas, elas vão apontar diretamente as regiões de fixação e apego que a gente tem. É simples, eu gosto desse exemplo nas aulas, né? É, você não vai ficar chateado por alguém criticar o paralelepípedo da calçada da sua garagem, por exemplo. Por quê? Porque tu não tem apego àquilo. Agora, a identidade ela tem apego, até apego por si mesma, por exemplo. Aí falando aqui, fica parecendo uma coisa muito abstrata, né? Mas o que eu estou tentando mostrar é o seguinte, ó. Quando uma forma muito direta de poder observar essa questão da fixação à identidade é que a fixação à identidade tem sofrimento dentro. Porque, por exemplo, o que é a pessoa se chatear quando recebe uma crítica? É que ela está fixada àquela identidade e ela quer, a todo custo,
reconhecimento, fama. Ela quer mostrar que ela tem uma alta importância a partir daquela identidade. Ela quer se mostrar especial. E ela não entende, ela não consegue ver que essa busca por reconhecimento tem um medo do outro lado, que é a rejeição. Então, o sucesso e o fracasso, eles nada mais são do que faces de uma moeda. E a pessoa não consegue ver isso. Ela simplesmente se move, como o exemplo da Pema Chodron sendo a diretora do espaço. Daí, como é que a gente faz? Na verdade, a gente deveria agradecer quando essas pessoas que criticam, ela aparecem. Porque é aí que a gente vai ver como é que está a nossa prática, né? É muito fácil a gente se enganar, pô, com pessoas que estão o tempo todo elogiando a gente. Na verdade, como é que tu vai saber se essas pessoas são realmente teus amigos ou são bajuladores, né? Eu acho, sabe? Eu acho que a gente tá sem algum crivo, algum critério de valores elevados para poder definir, olha, isso aqui é o que é útil de fato, isso aqui é supérfluo. Se a gente quiser, então, ver isso a partir do budismo, a gente precisaria olhar, por exemplo, as quatro nove verdades e o caminho de oito passos. Então, na segunda nova verdade, a pessoa vê que o quê? Que quem se perturba não é ela. Quem se perturba é o engano em relação à criação da identidade. E ela se fixa a identidade. Onde há fixação, há sofrimento. Então, ela se move no sétimo elo, gostar ou não gostar, né? O sétimo elo dá origem ao oitavo, que é desejo e apego, que dá origem ao desejo, que é o oitavo. O nono elo é o apego, ou seja, apego à própria identidade, né? Como é que a identidade deveria ser e como que a identidade não deveria ser. O décimo elo é o próprio eu sou. O décimo primeiro é ela se movendo. Então, o que acontece? São ferramentas que a gente deveria usar para olhar para dentro. Quando a gente começa, então, a olhar para dentro, a pessoa ela vai começar a se dar conta que não faz sentido ficar dando bola para esse processo. Então, ela poderia começar entendendo que se ela mesma se chateia e fica mal, aquilo dói, por que que ela vai fazer isso com outras pessoas? Então, ela poderia começar entendendo que não é que eu não vou dar bola para o que pensam ao meu respeito, mas eu deveria ter um eixo mais elevado para poder entender se isso que está sendo falado diz respeito ou não à minha verdadeira natureza. E se aquilo está doendo, né? Se aquilo está apertando, aí a pessoa então começa a entender as identidades fixas. Porque a fixação à identidade é tão grande, tão grande, tão grande, que, em geral, ou a pessoa só vai descobrir isso porque alguém mais experiente no caminho vai poder dizer a ela, ou ela bate com o dedo na quina da mesa e aquilo dói. Então ela começa a suspeitar. Olha, eu acho que eu tenho uma fixação aqui. Faça um teste. Cheguem para alguém e diz, olha, você acha que você tem alguma fixação à identidade? A pessoa diz, olha, que pergunta mais sem cabimento. Acabou, vou acabar o casamento aqui. Né? Aí, não é assim que funciona. Agora, no meio de uma reunião, por exemplo, ou no meio de uma conversa, uma pessoa falou alguma coisa, aquilo fica remoendo. Pessoal, palavras e a fala não tem poder de machucar alguém, a menos que a gente esteja defendendo algo dentro que já esteja machucado ou que esteja esperando alguma coisa ali dentro. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que é para sair por aí falando o que dá na telha. A lacração e o cancelamento não vão para lugar nenhum. Tá? O que eu estou dizendo é que a gente começa a observar esses lugares que estão obscuros e que estão sendo lugares de adversidade como locais de transformação. É isso que eu estou dizendo. Então, por exemplo, se a gente olhar as formas de se relacionar com isso, a gente poderia resumir. A primeira, como a gente falou, observar primeiro essa questão externa, né? Quem são as amizades que a gente está cultivando, quem são as vozes que a gente está se ocupando na nossa cabeça, porque a nossa própria voz interior, ela não leva a gente muito longe, não, né? Isso a gente já suspeitou. Que a gente fica preso a desejo e apego, a faça o que você gosta, faça o que você não gosta, querer, não querer. Isso não levou ninguém para lugar nenhum. E não leva ninguém para lugar nenhum. Então, a pessoa poderia olhar para isso, né? Olhar para o céu e perceber quais são essas vozes mais elevadas. Uma voz que um saber de sabedoria, né? Um dizer de sabedoria. É sabedoria, tá? Não é conhecimento, não. Daí, tendo em vista isso, a gente começa então a suspeitar de outra coisa. Começa a suspeitar que apenas onde há fixação, com H, onde há
HA, fixação, a identidade começa a se contorcer. O corpo fica tenso, a respiração acelera, o coração acelera, a gente olha para a pessoa e parece que a gente está sendo jogado contra a parede, né? Parece que a gente está empurrando. Só que é assim, a outra pessoa às vezes falou alguma coisa, ela nem lembra o que é que ela falou. Ou então ela falou e foi embora. E a gente fica remoendo aquilo. Quem é que fica remoendo isso? A fixação, a identidade e a sua bolha ali dentro. Então, em primeiro lugar, se a gente entende que as críticas estão doendo, e em geral isso vem com alguma fala, alguma palavra ácida, que a gente não faça isso com outras pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto, se a gente entende que isso acontece, mas a gente é capaz de transformar isso, e é capaz de olhar para isso e dizer, olha, eu tenho como trabalhar com essa identidade fixa. Então, que a gente ajude outras pessoas também a fazerem o mesmo. Para essa etapa, né? As 4 incomensuráveis: compaixão, amor, alegria e equanimidade, generosidade, né? Moralidade. Isso aqui que a gente está falando praticamente é generosidade e moralidade, né? Paciência. A gente poderia também trabalhar esse tema que a gente está falando sobre paciência, em cima da paciência, né? Então, tu absorve aquilo que está acontecendo. Aí o primeiro momento seria não rebater. Aí agora tu está consciente de que tem uma identidade aí que está, né, inquieta. Em segundo momento, seria absorver aquilo e olhar agora a partir do Dharma, né? Olhar, peraí, qual é a identidade aqui que está se fixando? Qual é a emoção aqui que está regendo essa, essa relação? Né? Somos seres em relação. E, por fim, a pessoa repousar na sabedoria, né? Aí, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração, sabedoria. Aí a pessoa entendeu isso, mas entender não resolve, tem que contemplar. Ou seja, ela precisa meditar. Quando ela começa a meditar, ela se dá conta de que aquela fala que causou um dano, tá? Eu vou trocar para esse nome, tá? Crítica é bem-vinda, pô. O problema é a fala que causou dano. Então vamos olhar quem que tá se mexendo de um lado para o outro com essa fala que causou dano, né? Então, essa fala que causou dano, ela surgiu na mente primeiro. Então, ela começou a meditar, ela começou a perceber que um pensamento surge e cessa, um pensamento surge e cessa. Para que ela vai dar bola para opiniões de uma mente desconexa? Então, ela começa a desenvolver a ação de poder. E é por isso que ela vai ter condições de ajudar outras pessoas a também desenvolverem essa condição. Não é que ela leu isso, ela está praticando isso, ela está exercendo isso. Por fim, a gente tem um terceiro modo de reagir a essa situação, que nada mais é do que a pessoa, então, ela entendeu todo esse processo, ela se manifesta agora com sabedoria. Então, ela anda com o que a gente vai chamar de a armadura do Bodhisattva. Mas não é armadura no sentido de que você vai se defender de algo. É que quanto mais críticas e confusão tiver, mais ela fica nutrida, né? Isso está representado pela flor de lótus. Então, a gente sempre tem essa escolha. A gente tem essa escolha de nascer no mundo a partir de gostar ou não gostar, e como consequência, a gente fica preso às estratégias de fuga, né? O que é que está sendo criticado? É a estratégia de fuga que a pessoa está defendendo, pô. A pessoa se acha demais, ela tem uma alta importância da cabeça dela que ela criou. Na verdade, ela criou isso pelo engano, pela confusão, pelo samsara, né? Um processo neurótico, né? E ela tem o nascer sobre o lótus, que é o quê? A flor de lótus, quanto mais lodo e água tem, mais ela se nutre com aquilo. E aí ela se move no mundo a partir das 5 sabedorias, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, nada mais é do que a sabedoria do espelho. A sabedoria do espelho é essa capacidade de olhar para o outro com os olhos do outro. Depois a gente vai ter a sabedoria da igualdade, que é o quê?
é como um jardineiro que vai olhar a terra, vai olhar a água, vai olhar que o outro tem semente e vai oferecer métodos e meios para aquela semente poder germinar. E quando aquela semente germinar, tu vai se alegrar. E aí, num jardim, existem várias plantas, a diversidade é que é o ponto. E aí o jardineiro se alegra. Depois a pessoa entende a sabedoria discriminativa, que é o quê? Nós não temos muito tempo aqui, né? Então, quanto antes a gente souber a nossa condição de finitude e a nossa condição de miséria, no sentido assim, de tipo, ó, até agora tudo que eu aprendi não me ajuda de fato. Eu gostaria de poder transformar. Eu gostaria de poder parar de transmigrar e olhar para dentro. Eu gostaria de ter coragem para poder avançar e olhar para dentro para esses padrões. Como é que surgem esses padrões? Aí está descrito pela sabedoria discriminativa. 4 9 verdades e o caminho de 8 passos. Depois tem até a sabedoria da causalidade, que é o quê? As ações positivas geram campos de potencial positivo. E as ações negativas, a gente absorve a ação negativa sem causar sofrimento e ainda gera benefícios. Então, a gente também poderia abordar esse tema a partir, que a gente está falando aqui, a partir da sabedoria da causalidade, né? Observar os impactos das nossas ações. E, por fim, a sabedoria de Dharmata, que é o quê? A nossa verdadeira essência, ela está além das identidades. Então, quanto antes a gente puder tomar refúgio na nossa verdadeira essência, que é Dharmata, melhor. Em vez de tomar refúgio no conteúdo produzido por Dharmata, né? Que são as identidades. Tá? Então, em resumo, é isso. Primeiro, um aspecto grosseiro, tá? Olhar bem quais são os círculos de amizade que a gente tem. É sério, isso vai fazer diferença. As vozes que a gente tem povoado a nossa cabeça, por exemplo, Dalai Lama, Jetsu Tenzin Palmo, estou falando as referências que eu uso, tá? Pema Chodron, Trungpa Rinpoche, né? Isso me ajuda a poder organizar melhor quando as coisas saem do eixo, né? Depois a gente volta ao caminho para dentro, um caminho internalizador. E aí o caminho internalizador, a pessoa começa a entender, olha, se o outro tá me agredindo dessa forma, eu não vou agredir ele da mesma forma. Senão a gente não tem diferença, né? Seria a primeira parte. E a segunda parte, entender então como é que o mecanismo de fixação a esse processo de inquietação da identidade surge. E a terceira parte seria então se mover no mundo, recebendo a crítica que for, mas aquilo não abala, porque o teu refúgio, a tua segurança é outra. O teu refúgio, a tua segurança é a lucidez, tá? A única coisa que vai se abalar no meio do caminho são as fixações das identidades. Então, isso também é uma boa notícia. Porque, caso contrário, como é que a pessoa vai poder evoluir? Como é que ela vai poder avançar? Se ela não sabe o que exatamente fazer e com o que trabalhar, né? Então é isso. Espero ter ajudado. Até a próxima aí. Tchau, tchau.